Olá, amigos, estamos de volta aqui com um dedinho de prosa. Nosso convidado de hoje é o professor Marco Antônio, meu amigo querido, é mais conhecido como professor Marcão. Boa noite, Marcão. Tudo bem? Amigo, tudo bem? Eu estava pensando hoje, na verdade não foi hoje, foi ontem, eu estava tomando banho, me lembrando desse convite que você me fez e recordando de quando nós fomos apresentados, nem nos tornamos amigos, fomos apresentados. E foi num verão pós-vestibular de 1982, quando eu fui apresentado por um amigo comum chamado Luiz Eduardo Faro. E me apresentou você como, ó, esse aqui é um gêniozinho, tal. Você tinha feito vestibular para engenharia química. Eu estava no primeiro ano de engenharia química. E foi aí que nós nos conhecemos e viemos a ser colegas 3 anos depois. Eu sou professor, com muito orgulho, de química, graduado em engenharia química e um apaixonado por vinhos, como você bem sabe. Minha história começa em 1984, no Arquidiocesano, como professor de matemática das 7ª séries, hoje, 8º ano do ensino fundamental. Depois migrei para ciências, do 9º ano, Química e Física, e finalmente cheguei onde queria, porque naquela época, Marco, você bem se lembra, a gente que era alunos dedicados, estudiosos, bons alunos, a gente recebia convite dos diretores das escolas, né, para ministrar aula. E foi assim que ocorreu. Depois recebi um convite de Marcos Pinheiro para o CCPA e fiquei trabalhando com Arquidiocesano e CCPA, já com ciências do 9º ano, depois 1º ano, 2º e depois 3º. E cá estou até hoje, no ano 40 de sala de aula, 39 anos, desde 1984. Que bom, então já temos mais de 40 anos de amizade aqui. E de É colega verdade? de profissão, que eu também tenho esse tempo aí. Isso. Mas vamos lá, você já começou a falar um pouquinho de você, mas eu queria mais, né? Quem é Marcão? Eita, pergunta difícil. Eu acho que é mais fácil os amigos dizerem quem sou eu. Eu sou, como eu disse, esse cara muito ligado à educação, um apaixonado de sala de aula até hoje. Mesmo com todas essas mudanças, Marcos, eu não perdi aquele prazer, aquele amor, vamos dizer, aquele desejo de entrar em aula e ver o aluno delirando por sua aula e você cada vez mais se empolgar. Então, sou esse cara apaixonado por sala de aula, casado, casado há 33 anos, vou fazer dia 14 de julho agora, 33 anos de casado, pai de um filho, o amor das nossas vidas, Luiz Augusto, que completou 30 de maio, 30 anos, e um homem feliz, graças a Deus. Que bom. Então vamos falar um pouquinho, já que a gente conversou sobre vinho, né? Sobre essa sua paixão. Como foi que começou? Como é que você ficou interessado por vinhos? Tem alguma história aí especial? Na verdade, o vinho entrou na minha vida através de viagem, de passeio. Eu fui conhecendo essa bebida e comecei a gostar e vi que ela era mais, vamos dizer, para mim, né, evidentemente, mais interessante, mais leve, mais fácil de harmonizar com a comida, mais fácil de comer e não ficar aquela coisa empanturrado. Quando fiz a minha primeira viagem ao Rio Grande do Sul, naquelas discussões que se fazia antes com a CBC, etc., onde a gente fez o que se chamava Rio Grande do Sul, Gramado e Canela. E aí fui a vinícolas, né? Vinícolas em Gramado, vinícolas em Canela, apresentação de champanhe na Peter Longo, e fui me interessando, e a partir daí comecei a comprar vinhos na vinícola lá, trouxe para aqui, para Aracaju, né? Embarquei algumas garrafas de vinho, e fui consumindo com os amigos e fazendo aquelas noites tradicionais de queijos e vinhos e tal, e fui me aprimorando, gostando cada vez mais, comprando vinhos. Nesse começo, só vinhos brasileiros. Depois entrei naqueles famosos vinhos Liebfraumilch, que acho que todo mundo passou por Eu lembro, sim. aqueles vinhos alemães meio adocicados, que nem na Alemanha eles têm. Só tinha Eram aqui no mais Brasil, baratinhos. porque eram vinhos fáceis de beber, mais Isso. adocicados, que se adaptavam bem ao paladar do brasileiro. Eu também bebi isso. Como também bebi, na época de estudante de universidade, né, comecei, como todo mundo começa, com os vinhos de garrafão.
Eu tomei vinhos de garrafão, fiz acampamentos na Atalaia Nova com amigos, eu levava vinhos de garrafão e tomava lá, e fazia churrasco e comia e tomava com esses vinhos. Todo mundo passa por esse tipo de coisa. Isso não quer dizer nem pior nem melhor. Isso é uma evolução do paladar gradativa que você vai tendo em função do tempo. Mas eu passei por isso, por vinho de garrafão, por vinho livre from malt, por vinhos doces, vinhos secos, meio secos, por tudo isso. Mas aí a E gente aí, está aprimorando o paladar e depois vê o que é que realmente melhor se adapta a você. e você se tornou um conhecedor e um estudioso também dos vinhos, né? Isso, o que é que faz com que você goste mais do vinho do que das outras bebidas? Qual é a diferença que ele lhe dá? Por causa dessa investida a partir do Rio Grande do Sul, aí eu fiz viagem para alguns lugares para conhecer mais. E cada vez que eu conhecia mais, mais eu gostava. E aí comecei a estudar vinho e harmonização. Aí comecei a ter livros, a ter uma biblioteca até razoável, comprar livros de autores celebrados, bíblias do vinho, como de Rio Johnson, entendeu? Livros de brasileiros aqui que fazem estudos bem bacanas sobre a importância do vinho na cultura do pessoal do Rio Grande do Sul, né? A ascendência dos alemães e italianos, né? A descendência deles, a descendência do pessoal do Rio Grande do Sul, de alemães, italianos, e fui estudando. E aí sim, aí me interessei em conhecer países com culturas vinícolas. Aí fui a 3, 4, 5, 6, 7 vinícolas só no Chile, outros tantos na Argentina, lá em Mendoza. Aí fui já a Bordeaux, Alsácia, Piemonte na Itália, Toscana na Itália. Então fui investindo nisso, porque cada vez que eu estudava mais, mais eu vi que eu não sabia, mais eu vi que eu queria aprender e mais eu me interessava pelos novos sabores e as novas nuances que cada vinho numa garrafa me apresentava. Como você me perguntou, o que é que me fez me prender? Foi só o estudo? Foi só o interesse? Foi só essa descoberta através de viagens? Não. Eu passei a beber vinho de uma forma diferente. No começo, você inicia a tomar vinho com os amigos, a bebe 1, 2, 3, 4 garrafas, né? E vai, anima, etc. Depois eu passo a ter um comportamento com relação ao vinho um pouco diferente. Dia de quarta-feira, é religioso para mim. 7h30 da noite, depois do Pilates e minha caminhada, eu abro um vinho. Esse vinho começa às 7h30, termina às 9h30, 9h40, 10 horas no máximo. 2 horas e meia com o mesmo vinho. E a cada taça, para mim, é uma nova sensação, porque eu vou com calma, com paciência, aí escolho o que eu vou comer naquele dia, aí fico esperando normalmente o jogo do meu Flamengo, e fico com esse tempo todo. Se você levar 2 horas e meia, 3 horas, você vai tomar várias e várias garrafas de cerveja. Eu fico em uma garrafa de vinho durante 3 horas, às vezes. E sozinho. É uma bebida que eu prefiro dividir com as pessoas, mas eu consigo até tomar sozinho, mas leva um tempo bem grande apreciando. E a grande coisa para mim do vinho é que a cada taça parece que eu estou bebendo um novo vinho, que ele muda constantemente de aromas, sabores, etc. Eu sou um apaixonado, eu me empolgo. Dá para ver. E me diga uma coisa, dessas regiões que você falou aí, você tem alguma preferência de alguma região vinícola dessas? Do sabor Marco, do vinho? se você me perguntar que vinho você mais gosta, que uva você mais gosta, que país você mais gosta, eu não vou conseguir lhe dizer, porque eu gosto de todos. Eu só tenho uma exigência, que o vinho seja bom, perfeito. Eu adoro os vinhos do Brasil, adoro os vinhos da Itália. Eu me associei a um clube há um tempo para conhecer, fiquei mais ou menos 2 anos, e conheci vinhos da Romênia, vinhos da Geórgia, vinhos do Líbano, e vi cada coisa maravilhosa, da Moldávia. Já tomei vinhos desses países todos, porque eu gosto cada dia de conhecer. E eu acho que é importante para aquele que quer conhecer vinho não se ater, primeiro, nem ao mesmo rótulo, e muito menos, desculpe, nem ao mesmo país, e muito menos ao mesmo rótulo. Sempre provar vinhos diferentes, porque cada vinho diferente é uma experiência diferente. Mas eu diria que se eu tivesse, assim, um último desejo, que garrafa você gostaria de tomar, ou de que região, não quer dizer que seja a minha preferida, mas tem uma coisa que marcou a minha vida,
Foi uma taça servida por um amigo, eu estava num restaurante aqui em Aracaju, e ele estava numa mesa e mandou uma taça para mim. Eu queria que o Marcão provasse esse vinho que eu estou provando. Ele tinha levado o vinho para o restaurante. É um vinho super toscano, ou seja, um vinho da região da Toscana, e por incrível que pareça, não é feito com as uvas típicas da Toscana, por isso ele é super toscano, porque a legislação permite que ele seja feito sem a uva típica da Toscana, que é a Sangiovese. Ele era um vinho de Cabernet Sauvignon, um vinho espetacular, um super toscano da Itália. Então talvez a Itália seja minha preferida, talvez. O que é que você leva em conta para avaliar a qualidade de um vinho? Bom, é que tá. Qualidade de um vinho, para mim, Marcos, ela tem várias nuances. Todo vinho tem a sua qualidade. Esse vinho que eu lhe falei, que foi uma coisa que marcou a minha vida, foi talvez o melhor vinho que eu já tomei, ele requer um tempo maior de espera. É um vinho que eu deixaria 8, 10 anos na adega. Eu já tive esse vinho. Eu trouxe, inclusive, quando viajei para a Itália, eu trouxe e guardei, porque aqueles vinhos que no Brasil ficam impossíveis de se comprar por causa dos impostos. E lá deu para comprar tranquilo. Então você compra desse vinho e guarda. Mas é um vinho que eu não vou abrir na minha quarta-feira esperando o jogo do Flamengo para comer uma pizza. Esse aí eu vou comprar um vinho mais simples, um vinho que até eu encontro no supermercado, eu não sou daquele que tem preconceito. A gente pode comprar vinhos bons no supermercado, vinhos bons quando viaja para a Europa, ou para a Argentina, ou para o Chile. Então, vinhos para mim tem várias e várias qualidades. Um vinho brasileiro, bem feito, da uva Merlot, que é a uva que eles tendem ou tensionam fazer como a uva símbolo do país, assim como a Carmené no Chile, assim como a Malbec na Argentina, é a Merlot no Brasil. Um bom Merlot com a pizza é um momento sensacional. Assim como esse super toscano, quando você vai comer sei lá, uma massa com um ragu de cordeiro, né? Ou, sei lá, um ossobuco, um prato mais pesado, também é sensacional. Então, eu penso no vinho, normalmente, com a harmonização. O vinho, para mim, tem que ter, para uma pizza, uma leveza, fácil de beber, mas também que tenha o quê? Uma certa estrutura. Enquanto você, quando pede um vinho desses mais, vamos dizer, mais caros, mais difíceis, aí você requer o quê? Todo um processo mais intenso. Aí o vinho vai precisar ter um teor alcoólico maior para ele poder resistir ao tempo e poder ser armazenado. São chamados vinhos de guarda. Vinhos de guarda. É um vinho que tem que ter, por estrutura se fala, teor alcoólico mais alto, taninos, que são substâncias presentes na casca da uva, mais fortes, mais potentes, para evitar que ele naturalmente venha se oxidar e que tenha vamos dizer, um teor alcoólico, tenha um tanino e tenha também o que a gente chama de aromas mais persistentes, que eles seguram mais um pouco, para que isso, quando você abre, simplesmente não, não sai e você pega o vinho em 2 segundos. O que eu quero dizer nisso é uma coisa muito importante em vinhos desse tipo, uma persistência na boca. Aquele vinho que você bebe 10, 15, 20 segundos, ele continua, ainda está presente em sua boca, diferente dos vinhos mais fáceis de se consumir, os vinhos mais simples, que você toma um gole e daqui a pouquinho não tem mais nada na boca. Então tem essa coisa de apreciar vinhos com pouca persistência, leves e fáceis de beber para o dia a dia, e os vinhos com maiores persistências, por terem mais tanino, mais teor alcoólico, que seguram mais na boca e são reservados para pratos mais potentes e momentos mais importantes. Você falou de alguns exemplos aí de harmonização. Eu queria saber o seguinte: existe algum pecado, assim, quer dizer, algum tipo de combinação que não deva ser feito? Não, nenhum. Isso aí é você que vai decidir. Eu, por ser um cara que gosta muito de vinho, estudo muito vinho, algumas experiências eu já fiz e não deram certo. Mas se deram certo para você, é o que importa. Porque o importante, Marco, não é que isso é certo ou errado. É aquilo que vai lhe dar prazer. Por exemplo, eu não tomo um tinto encorpado, por encorpado, aquele tinto com mais potência, um tinto que tem mais tanino, mais teor alcoólico, com peixe grelhado. Nesse combate, porque aí já não é harmonização, é combate, eles começam a brigar e pode parecer um exagero que eu vou dizer, mas você sente que está mordendo uma lata de cerveja. Tem aquele choque metálico por causa do iodo do fruto do mar.
que entra em briga com o tanino do vinho. Mas tem gente que gosta dessa sensação. Eu vou dizer o quê? Você gosta, é feliz, tá tudo certo. Não tem erro nenhum. Eu não faço, sugiro como deve ser legal, porque a harmonização não é frescura. A harmonização é para você ter um casamento onde você usufrua mais do vinho e da comida. É só isso. Ah, tem que ser assim. Ostra tem que ser com Chardonnay da região de Chablis, na França. Não tem que ser. Ah, eu comprei um Chardonnay brasileiro, Marcão. Não posso tomar, não? Claro que pode. Todo mundo pode comprar um Chablis da França. Eu não tenho um Chablis. Quando eu tenho esse vinho, quando eu viajo, trago. Porque não tem que aguente. Então, esse negócio da harmonização é uma coisa que não pode ser ditado regra, porque isso afugenta as pessoas. Você pode perguntar, como é que eu poderia usufruir melhor da comida e do vinho? Dessa maneira. Mas regras, não. Você pode fazer o que você quiser. Tomar vinho tinto com peixe, tomar vinho branco com carne, o que você quiser. Desde que aquilo lhe traga mais prazer. Está começando, quem não é tão conhecedor, qual seria um vinho bom para iniciar? Marco, eu começaria com os vinhos que tivessem menos tanino. Tanino é aquela substância, um tipo de flavonoide, tá? Presente nos vinhos, que está presente muito em uvas escuras. Quanto mais escura, mais tanino. E eles conferem ao vinho uma distringência. O que é a distringência? Aquela secura na boca. A boca seca é como se você estivesse mordendo uma banana verde. Então, quanto menos o vinho tiver isso, melhor para o iniciante. E que tenha um certo dulçor, sem ser doce. Ah, Marcão, quero sair do vinho do garrafão. Quero sair dos vinhos de supermercado que vende... não quero citar marca, porque toda marca tem seu valor. Mas aqueles vinhos mais comuns, tipo Canção, ou tipo, sei lá, vinho do Frei, uma coisa desse tipo, que tem seu valor na indústria brasileira, mas são vinhos mais doces. Eu quero sair desse dulçor, que aqueles vinhos, aquele açúcar não é produzido pela uva. Aquilo é adicionado açúcar para ter aquele dulçor. Há vinhos doces onde o açúcar é produzido pela uva. A uva muito madura gera um teor alcoólico alto e um dulçor alto. Não é o caso desses vinhos. Esse vinho adiciona-se açúcar para ter esse teor. Quero sair disso. Pega os vinhos de uvas menos tânicas, como Gamay, Pinot Noir, Merlot. No Brasil mesmo, temos coisas boas. Você consegue comprar vinhos de 30 e poucos reais, 35 reais brasileiros, extremamente decentes. Poxa, tá vendo que vinho é uma coisa que tem condição de ser consumida? Você tem cerveja no supermercado mais cara do que garrafas de vinho. Marcão, como é que você se mantém assim atualizado sobre os vinhos? Existem grupos, ou na rede, na internet, ou cursos, revistas, como é? Internet, eu tenho uma biblioteca que eu leio bastante, Atlas e coisas que eu sempre estou lendo. Hoje, menos ler e mais pesquisar. Porque todo livro que eu tenho eu já li. Então eu quero pesquisar. Poxa, essa região está produzindo melhor que. Então hoje eu vou aos Atlas, às Bíblias Agora, eu não deixo de ver algumas pessoas fantásticas, como o Dido Russo, que eu gosto muito, a podcasts, a blogs, gente que faz experiências, viagem e traz novidade. Ah, está sendo produzido tal vinho no Pará, está sendo produzido no São Francisco, está sendo produzido vinho em São Roque, em São Paulo. Então, tudo isso eu sei que eu vivo me atualizando graças à internet. Certo. E uma coisa, alguns vinhos, eles são melhor quando mais velhos, dizem, né? Existe essa relação do vinho tinto, branco, assim, com relação à idade? Existe para vinho branco, existe para vinho de sobremesa, os chamados vinho doce, existe para vinho tinto. Mas aí eles requerem ter aquilo que eu falei, enorme estrutura. O que é enorme estrutura? No caso de vinhos tintos, tanino e álcool de presença marcante. Os vinhos mais simples, como esses vinhos brasileiros de 35, ou argentinos de 50, 60, são vinhos para serem consumidos tintos em até 5 anos, o melhor é até 3, e brancos em até 2 anos, 1 ano e meio, 2. Porque falta a eles essa estrutura, falta o tempo de uma coisa que pode agregar ao vinho uma longevidade maior, que é ter passado por barricas de carvalho, o que confere ao vinho um preço maior, porque as barricas são enormes,
a carvalhos franceses, eslovenos, americanos. Então, quando você pega um vinho em garrafa e manda para o consumidor, é um preço. Quando você pega um vinho, antes de engarrafar, deixa ele 6 meses, 12 meses, 24 meses, você perdeu esse tempo todo sem beber seu vinho. Então, ele vai ser um vinho que vai ser mais caro. Porém, um vinho que tem mais estrutura, porque teve uma micro-oxigenação, veio de um processo das uvas. Normalmente, ninguém vai investir se a uva não era tão boa, de vinhedos menores, mais velhos, porque quanto mais velho o vinhedo, mais a uva sofreu, e quanto mais sofreu essa uva, mais açúcar ela tem, e mais açúcar ela tem, ela vai gerar vinhos com mais teor alcoólico, com mais estrutura, com mais tanino, facilitando justamente o envelhecimento. Mas esse envelhecimento, 10, 12, 15 anos, isso é para a minoria dos vinhos, Marco. Vinhos são feitos para serem consumidos rapidamente. Marcão, só uma comparação com cerveja, né? O brasileiro gosta da cerveja estupidamente gelada, talvez por causa do calor aqui. Na Europa o pessoal talvez não use com essa temperatura porque já é friozinho. E o vinho, ele tem alguma relação de temperatura? É melhor gelado ou natural? Pronto. Uma coisa que é muito subestimado no Brasil, o pessoal não costuma, por hábito, tomar, que deveria tomar: brancos, rosés e espumantes. Porque podem ser bebidos em temperaturas de 6, um espumante 4, 8 graus, típicos e excelentes para o nosso clima. Mas muita gente já vem com aquela cultura de tomar vinho tinto. E aí você não tem como tomar um vinho tinto a 6 e a 8. O ideal, vinhos mais jovens, 14, 15. Vinhos mais envelhecidos, na faixa de 18. Porque se você tomar muito gelado, Marco, qualquer vinho é vinho. Porque ele amortece as papilas gustativas e você não sente as nuances do vinho. Então, um vinho barato, um vinho caro a 6 graus, dá no meio. Por isso, temperaturas devem ser mais próximas do correto para você usufruir bem de um vinho tinto. Brancos, pode ser tomado em temperatura, a não ser os brancos envelhecidos, aqueles que passaram barris de carvalho e serviram como vinhos de guarda, como eu falei, aqueles que estão aí há 10, 15, porque pode ser feito para vinho branco. Vinhos brancos de 10, 15 anos, vinhos de sobremesa de 10, 15 anos. Né? Tem os vinhos do Porto, vinhos de 30 anos, 40 anos aí, ainda bem bacanas. Então, a temperatura para vinho tinto, principalmente, Marco, eu acho que deve ter muito cuidado. Senão, você investe num vinho caríssimo e é como se você estivesse tomando um vinho de 30, 40 reais. Que legal. Dilma, você fala também que gosta de tomar na quarta-feira, tem tudo aquilo ali. Existe algum ritual específico que torne mais gostoso o vinho? Não, Marco, o ritual é só eu pensar. Não faço nada assim, é só pensar, o que é que eu vou comer? Ah, hoje eu vou comer uma focaccia. Vou comer uma rosca. Vou comer um pão onde eu vou botar umas rodelazinhas de queijo, umas rodelazinhas de salame, botar um molhinho de tomate por cima. Então, o ritual é só o que é que eu vou comer? Mas na hora, abrir um vinho simples, vinho do dia a dia, tomo meu vinho de boa, sem ritual nenhum. Não, simples. Vinho não tem essa mistificação que muita gente fala, porque é uma bebida, não sei o que. Não, tem muita gente que torna o vinho uma bebida que não é verdadeira. Vinho hoje tem em lata, hoje tem vinho em caixa de papelão, para tentar democratizar, porque muita gente andou tornando o vinho uma bebida de burguês, né? A gente usava muito esse termo, né? Burguês, bebida de rico, bebida de gente fina, de gente snob. E muita gente afugentou algumas pessoas do vinho, como começava a rodar uma taça e dizia: que aroma de couro defumado, parece que essas uvas foram pisadas pelas últimas virgens da Itália. Quer dizer, aquela coisa chata. Pô, o cara chega e vai falar do aroma do vinho. Existe até isso, mas tem aromas que eu não posso nem dizer, que tem vinho que eu não conheço o aroma original. Pedra de isqueiro, já senti. Mas é uma coisa que eu não vou estar dizendo a ninguém. Eu fico para mim. Eu estou aqui numa reunião, vocês sentiram? Sentiram aqui a pedra de isqueiro nesse vinho, que é muito característico de uva branca Riesling da Alsácia. No Brasil você não tem muito isso, mas na Alsácia tem isso, um cheiro de pedra de isqueiro. Então tem gente que fica descrevendo aromas de vinho, acaba nós. Esse é o tradicional Enochã. Meus companheiros de vinho, com quem eu bebo vinho, com quem eu degusto, gostei, não gostei, tá bom, não tá, segura na boca, não segura, tá bom. Isso aqui é o bastante. Vai ficar descrevendo 1000 aromas, isso é muito chato.
Então vamos voltar agora às suas origens de química, né? O conhecimento de química, de alguma forma, ajuda a entender melhor os vinhos? Eu acho que ajuda porque me compele a ler mais e entender mais. Porque se eu conheço um pouco mais de química, eu vou, por exemplo, saber que o vinho você tem mais de 5.000 compostos que dão os diferentes aromas aos vinhos. Numa garrafa de vinho você tem, para o pessoal que está fazendo ensino médio e que está estudando orgânica, você tem as funções orgânicas, hidrocarboneto, você tem álcoois, você tem cetonas, aldeídos e você tem, além disso, o fenóis, compostos fenólicos. Você tem tudo isso num vinho. Compostos fenólicos, como o tanino, que eu falei, que é aquilo que dá a sensação de aspereza na boca, de secura, e o resveratrol, Marco. Resveratrol, hoje, é uma das substâncias do mundo mais estudadas. O resveratrol, há estudos que levam a crer, mas ainda não conclusivos, porque precisa de doses um pouquinho elevadas, que serve para, vamos dizer, não é prevenir, mas postergar ou dificultar a chegada de doenças cardiovasculares, né? Cerebrais, coisas como Alzheimer, coisa como Parkinson, até câncer está sendo estudado como sendo benéfico isso. Agora, lembrar, principalmente para aqueles que têm menos de 18 anos e que assistem ao Dedinho de Prosa, que vinho é bebida alcoólica, então é proibida para menor de 18 anos. E outra, por ter álcool, o consumo deve ser limitado. Aqueles que tomam vinho diariamente, o ideal é no máximo 2 taças, 300 mililitros. Então tem que pensar nisso. É bebida alcoólica, tem seus benefícios, como por exemplo, esses que estão sendo evidenciados através de estudos pelo resveratrol, mas tem que ter cuidado. Então, na verdade, o termo que eu estava procurando é que ele diminui o risco, não é que evite, né? Quando se diz evita a doença, é um termo pesado. Diminui o risco de doenças coronárias, né, vasculares, cerebrais e, inclusive, do câncer. Tá. Me diga uma outra coisa aqui. Quando a gente fala em indústria, em produção, hoje em dia se fala muito em sustentabilidade e meio ambiente. A indústria de produção de vinho, ela agride o meio ambiente? Marco, agride. Veja bem, a primeira agressão, que não é grande, é pequena, se comparado com uma produção de milho, por exemplo, é dos adubos, né? Mas isso é mínimo. O grande problema está no CO2 gerado pelo transporte. Porque na hora que você tem o engarrafamento do vinho, você tem o transporte do vinho, você entra com o quê? Com combustível. Combustível queima CO2. Além de que, para reciclar essas garrafas e para produzir um vinho de melhor qualidade, você entra também no processo com geração de CO2. Então, o grande problema ainda é você tentar minimizar essa produção de CO2 advinda do engarrafamento e do transporte do vinho. O que é que tem diminuído? O que é que eles têm conseguido? No caso das plantações, usar o mínimo de recursos de, de adubos, por exemplo, tá? São chamados vinhos orgânicos, naturais, e diminuindo a espessura das garrafas de vidro. Porque se você diminui a espessura, você diminui o peso dela. Diminuindo o peso, você diminui o quê? Essa quantidade de combustível, porque quanto mais peso, mais combustível para transportar, e aí quanto menos combustível, menos CO2. É o que está se tentando fazer. E a outra alternativa, que já tem sido feita, mas é que não serve para todos os vinhos, é você trocar garrafas por latas e caixinhas de papelão, do tipo
eu esqueci o nome. Mas são essas caixinhas de papelão e dentro tem um polímerozinho degradável, natural, que é tranquilo. Eu já comprei, inclusive, essas caixinhas que você beber no dia a dia uma taça e tal, mas são para vinhos mais simples, não consegue guardar o vinho, essa caixa iria apodrecer, o vinho iria se oxidar e a gente perderia o vinho. É uma alternativa legal, mas não serve para todos os vinhos, é para muito poucos. É a troca do vidro pelo papelão e por latinhas. Como as latinhas de cerveja. Já tomei vinho em lata, já tomei vinho de caixinha de papelão e de garrafas de vidro. Então o grande problema está aí, mano. No CO2 produzido. Marcão, apesar do tempo curto, né, mas eu acho que você deu uma visão geral de vinho e fez até ter vontade de tomar uma tacinha agora. Ainda mais você dizendo que é bom para o coração. 100% regenerado aí, graças a Deus você está ótimo, estou vendo aqui, porque eu estou lhe devendo uma lasanhazinha de queijo, de presunto e queijo, que sua esposa não come carne, e nós vamos tomar um tintozinho que eu vou preparar adequadamente para você. Vamos tomar um simples brasileiro e depois vou abrir um vinho da Itália para a gente combinar com a lasanha. Vou cobrar. Agora, antes de terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem, ou você vai escolher, ou relacionado com químico, relacionado com vinho, uma mensagem para quem pode estar assistindo a gente aqui agora. Não, a minha mensagem é agradecer, gente, o privilégio de estar aqui com você, feliz porque você está bem, com saúde, e deixar mais uma vez registrado, que eu acho importante, Marco, a gente meio que como influenciadores, né, de opinião, deixar registrado que vinho é uma das bebidas, para mim, a bebida que me dá mais prazer, mas não deixa de ser bebida alcoólica. Então, é proibida para menores de 18 anos, é importante isso, e o seu consumo deve ser moderado. Não esquecer disso, ok? E sejam muito felizes e muito grato e muito feliz por estar aqui participando desse podcast de Vinho de Prosa com meu querido amigo Márcio Vinícius. Saúde para você, Marcos, saúde a todos e muito obrigado pelo privilégio da participação. Então, eu aqui agradeço muito a satisfação aqui de ter você como convidado. Muito obrigado por ter dado seu tempo e essas explicações tão maravilhosas aqui. Valeu, meu amigo. Mesmo. Então, um abraço, um tchau para a galera aí. Valeu, tchau. Tchau.